Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao simulado preparatório para o Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade 2020, organizado pela CONAC. Eu sou a professora Bruna e nós vamos conferir juntos as questões de direito tributário. A primeira questão traz o seguinte enunciado: o Código Tributário Nacional institui as normas gerais de direito tributário que são exigidas pela Constituição Brasileira e regula as normas gerais de direito tributário, aplicáveis a todos os entes da Federação. Relacione os termos referentes à obrigação na primeira coluna com a respectiva descrição na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Primeira coluna, item 1, obrigação acessória. Item 2, fato gerador. Item 3, obrigação principal. Item 4, sujeito ativo. Item 5, sujeito passivo. Segunda coluna, descrições. Imposto de renda apurado sobre o lucro auferido pela empresa. Imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre a venda de produtos. Emissão de nota fiscal e entrega da declaração do imposto de renda. Venda de produtos à base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados. Empresa obrigada ao pagamento do tributo. E pessoa jurídica de direito público titulada à competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária. Sequência correta é. Então, pessoal, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo para a gente fazer a relação entre a primeira coluna e a segunda coluna. Antes da gente partir aqui para a associação, vamos relembrar aqui o que significam os termos da primeira coluna. O primeiro termo que a gente vai falar aqui é do fato gerador, né? O fato gerador, ele tem que ser definido por lei e é o fato que vai vincular o nascimento da obrigação tributária. Os próximos itens a gente vai falar de obrigação acessória e obrigação principal. A obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Essa obrigação principal traz para mim a obrigação de um pagamento. Na obrigação acessória, ela vai decorrer de legislação tributária e ela não tem conteúdo pecuniário, ou seja, a gente não vai ter pagamento. Sujeito ativo e sujeito passivo. No sujeito ativo e no passivo, aqui a gente pode relembrar um pouquinho lá da contabilidade introdutória, que a gente aprende assim: ativo, bens e direitos, passivo, obrigação. Sujeito ativo aqui é quem tem o direito, né, de exigir o cumprimento da obrigação tributária. E o sujeito passivo é quem tem a obrigação de pagar o tributo. Então, vamos aqui à associação das questões. Primeiro item que a gente vai associar aqui, primeiro traz o seguinte: imposto de renda apurado sobre o lucro auferido pela empresa, imposto sobre produtos industrializados, incidente sobre a venda de produtos. Ele está falando da apuração do imposto, tanto sobre o lucro como sobre a venda. Quando a gente fala de apurar o imposto, essa apuração ela vai surgir em decorrência de um fato gerador. Esta apuração vai trazer para mim a obrigação de um pagamento. Então, aqui a gente tem uma obrigação principal. A próxima alternativa, ela traz a seguinte: emissão de nota fiscal. Quando a gente fala de emissão de nota fiscal, ela decorre de uma obrigação principal, que foi a venda de um produto, por exemplo. E aqui a entrega da declaração do imposto, que vai decorrer exatamente da minha renda. Então, aqui a gente tem uma obrigação acessória. Eu não vou ter que pagar nada por emitir essa nota, eu não vou ter que pagar nada por entregar minha declaração, obviamente dentro do prazo, certo? Próximo item, venda do produto, né? Venda de produtos da base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados. Quando a gente fala dessa venda de produto, essa venda ela vai trazer para mim o nascimento da obrigação tributária. Então, a gente está falando do fato gerador. No próximo, a gente tem empresa obrigada ao
pagamento do tributo. Quem paga está pagando uma obrigação. Quando a gente fala de obrigação, sujeito passivo. Pagamento, sujeito passivo. E quando a gente falar da pessoa que vai exigir o cumprimento da obrigação, ela tem um direito. Se ela tem um direito, sujeito ativo. Então, item 4. Então, qual seria a sequência correta aqui? Na primeira, a gente vai ter 3, depois a gente tem 1, depois 2, posteriormente 5 e 4. Nossa alternativa correta é a letra C. 3, 1, 2, 5 e 4, ok? Nossa próxima questão traz o seguinte enunciado. De acordo com a Lei 5172 de 1966, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, as obrigações tributárias se dividem entre principais e acessórias, listadas a seguir. Todas as obrigações acessórias, exceto, dentre as listadas a seguir, todas são obrigações acessórias, exceto. Então, o que a questão está pedindo para a gente? A questão quer, dentre as alternativas, aquela que não é obrigação acessória. Se não é obrigação acessória, é o quê? A obrigação principal. Vamos aqui analisar as obrigações. Quando a gente fala de pagamento de tributo, na alternativa A. Quando eu falo de pagamento, eu estou falando de uma obrigação principal, certo? Preparação e envio de declarações. Quando a gente faz declarações, a gente não tem que pagar nada, então são obrigações acessórias. Escrituração das operações de circulação de mercadoria. Também são obrigações acessórias. Emissão de nota fiscal de venda de mercadoria ou serviço. Quando a gente emite nota fiscal, a gente está fazendo uma obrigação acessória. Então, dentre as alternativas que estão listadas, todas são acessórias. Preparação de declaração, escrituração das operações e emissão da nota fiscal, exceto pagamento do tributo devido, que é uma obrigação principal. Então, nosso gabarito, letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Terceira questão. O crédito tributário representa o direito de crédito da fazenda perante o contribuinte ou responsável a pagar o tributo. O Código Tributário Nacional define as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Qual dos meios a seguir não acarreta em extinção da exigibilidade do crédito tributário? Então, vamos aqui recordar que temos extinção do crédito tributário. O que é essa extinção do crédito tributário? É o desaparecimento da exigibilidade, ou seja, ele vai desaparecer. Depois a gente tem a suspensão do crédito. Na suspensão, a gente tem uma paralisação do curso do processo da exigibilidade do crédito tributário. E temos também a exclusão do crédito. Quando a gente fala de exclusão, a gente está afastando o dever de pagar, E essa exclusão a gente tem dois tipos, que é a isenção e a anistia, certo? Os anteriores, a gente tem o quê? Na suspensão, a gente tem a moratória, a gente tem depósito de montante integral, a gente tem reclamação de recursos, a gente tem concessão de medida liminar e mandato de segurança e a gente tem o parcelamento. Então, o que a questão está pedindo para a gente? A questão pede que a gente marque
os meios a seguir não acarretem extinção de exigibilidade. Então, aquele que não representa extinção. Então, a gente vai analisar aqui. Pagamento, né? Quando eu estou fazendo pagamento, eu estou tendo uma extinção. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, ele quer que não acarreta em extinção. Então, pagamento. Quando eu estou pagando, eu vou desaparecer com minha obrigação de pagamento. Ok, é extinção. Quando eu falo de parcelamento, quando eu estou falando de parcelamento, eu não tenho essa extinção. Enquanto eu não completar todos aqueles pagamentos, aqueles parcelamentos, eu ainda tenho aquela obrigação de pagar. Então, o parcelamento, pessoal, é um tipo de suspensão, certo? Tornando aqui as alternativas. Compensação. A compensação, ela é o quê? Ela é um tipo de extinção. E decisão judicial passado em julgado também é extinção. Então, aqui não me acarreta extinção da exigibilidade do crédito tributário, é o meu parcelamento. Por quê? Parcelamento não é extinção, parcelamento é suspensão. Então, como gabarito, a gente tem letra B. Bom, pessoal, as questões de direito tributário eram essas. Agradeço a atenção. E eu gostaria de incentivar vocês, deixar aqui uma motivaçãozinha. Sim, você consegue, né? Eu sei que às vezes na prova vocês podem ficar nervosos, mas não desistam, vocês são capazes, certo? Deixa aqui meu e-mail para alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida e muito obrigada.